Contos de fada fazem parte da humanidade. Desde as tribos mais antigas que se reuniam ao redor de uma fogueira, partilhando mitos, lendas e contos místicos que tinham como objetivo, além do entretenimento, ensinar aos mais novos lições valorosas sobre a vida, até as mais recentes histórias que vemos ilustradas nas telas de nossas televisões. O ser humano que o é de verdade anseia por histórias. Cientistas já discutem sobre o quão importante essa habilidade presente unicamente em nossa espécie nos permitiu alcançar tudo o que alcançamos. As perspectivas filosóficas sobre o porquê dessa ânsia existir e como ela implica determinados parâmetros analíticos é variado, havendo para alguns o intrínseco valor da narrativa para a evolução pessoal. Como Aristóteles dizia, depois de nutrir a alma com histórias, ela cresce. Outros, como Platão, enxergavam desde muito a narrativa como uma ferramenta poderosa de controle. Em suas próprias palavras, os contadores de histórias governam a sociedade. A modernidade trouxe consigo visões ainda mais cinzentas sobre o tópico, mas o que eu mais gosto nos contos de fada é como eles parecem se casar com a literatura como nenhuma outra mídia. Quando bem feito, o conto de fadas há de proporcionar não somente uma fonte maravilhosa para o seu público-alvo, ou seja, o público infanto-juvenil, mas também, interessantemente, por forçar a habilidade do autor em fazer com que até mesmo uma criança compreenda o que se conta, ela igualmente permite ao autor, se assim lhe aprouver, a tratar temas muito mais profundos em suas obras. Se nos primeiros contos de fadas a história mais servia de palco para a lição, na literatura do século XIX para o século XX, ela conseguiu inverter habilmente tais elementos, transformando completamente essa ordem hierárquica. Lyman Frank Baum captou um equilíbrio invejável da essência dos clássicos de Hans Christian Andersen, que para muitos leitores eram contos lúdicos até demais, e do teor visceral das narrativas de Charles Perrault e Irmãos Grimm. O Mágico de Oz é o produto de um autor que soube incluir majestosamente camadas de compreensão e apreensão do conflito de sua história, e mais ainda, utilizar de seu charmoso e caricato mundo e personagens para simbolizar problemáticas e temas de profundo teor filosófico. A perspectiva infantil de Dorothy, a protagonista da maior parte das histórias, e sua respectiva personalidade já denota a sabedoria em criar algo palpável para os leitores jovens, mas também torna cristalina a proposta de discussões aos adultos, se assim desejarem mergulhar em sua narrativa. Diferentemente de Alice, que essencialmente representa a criança média, teimosa, bagunceira e brincalhona, Dorothy é a personificação da criança ideal, ou seja, uma visão romântica da menina que obedece seus pais e busca apenas fazer o bem. Seu cachorrinho e companheiro de viagem, Totó, é a prova de que Dorothy é uma pessoa companheira e que necessita disso ao longo de sua jornada. A narrativa do Mágico de Oz é muito simples de ser resumida. Basicamente, um ciclone atinge a casa de Dorothy, transportando-a e seu cãozinho Totó para a terra de Oz. Ao chegar, sua casa cai em cima da bruxa má do leste, matando-a. A bruxa boa do norte, Glinda, dá a Dorothy os sapatos prateados da bruxa má e a orienta a seguir a estrada de tijolos amarelos até a cidade das Esmeraldas para encontrar o Mágico de Oz, que pode ajudá-la a voltar para casa. No caminho, Dorothy faz amizade com 3 personagens: o Espantalho, que deseja um cérebro, o Homem de Lata, que quer um coração, e o Leão Covarde, que busca coragem. Cada um acredita que o mágico pode conceder seus desejos. E, ao chegar na cidade das Esmeraldas, o mágico concorda em ajudar, mas só depois que eles derrotarem a bruxa má do oeste. Após uma série de aventuras, Dorothy e seus amigos conseguem derrotar a bruxa má do oeste e retornar ao mágico. No entanto, descobrem que o mágico é um impostor sem poderes reais. Glinda, a bruxa boa do sul, revela a Dorothy que os sapatos prateados têm o poder de levá-la para casa. Dorothy retorna ao Kansas com Totó, deixando para trás seus novos amigos. Simples, não? Mas por detrás dessa história e conflito aparentemente minimalistas, há importantes temas sendo tratados. Cada um dos personagens daria um vídeo à parte se eu quisesse realmente cobrir
todos os livros de Lyman e o que ele escrever em cada um deles, este vídeo teria muitas horas de duração. Para mim, no entanto, a problemática mais interessante da narrativa envolve o personagem do Homem de Lata. Dorothy e o Espantalho encontram o Homem de Lata enferrujado por muito tempo sem conseguir se mover após uma chuvarada. Derramando um pouco de óleo para que ele conseguisse funcionar novamente, a dupla propõe que ele se junte à jornada em busca do mágico. My neck. Perfect. Ah, bang on my chest if you think I'm perfect. Go ahead, bang on it. Beautiful. What a nickel. It's empty. The tinsmith forgot to give me a heart. No heart? No heart. All hollow. Muitos veem o personagem do Homem de Lata como uma metáfora para uma pessoa com depressão, o que ao meu ver é errôneo, pois a metáfora da busca pelo coração tem como sintoma a depressão, sim, mas vai muito além disso. Para entender essa dinâmica tênue da narrativa e como ela serve de base para a discussão deste ensaio, e o porquê de parecer tão paradoxal pela justaposição de elementos aparentemente contrários, precisamos diferenciar esses tipos de tristeza. Começando pela definição mais comum, que diz que a tristeza é uma resposta emocional natural a eventos ou situações adversas e é considerada uma parte normal da experiência humana. Paul Ekman, por exemplo, em seus estudos sobre as emoções básicas, define a tristeza como uma resposta a perdas ou desapontamentos e afirma que ela é uma emoção transitória que geralmente diminui com o tempo e com a resolução dos fatores estressores. Apesar do Homem de Lata ter seu grau de tristeza inicial, o sentimento dele está muito mais relacionado a uma falta de sentido do que uma resposta direta aos fatores estressores. Já a depressão é um transtorno mental mais profundo e duradouro que envolve sintomas persistentes de tristeza, desesperança e perda de interesse em atividades antes prazerosas. Ou seja, o Homem de Lata já não se encaixa nesse aspecto, pois está disposto a ativamente lutar pela conquista de um coração, encarando mais sofrimento por isso, e sua percepção, apesar de muito triste, de certa forma não lhe desabilita. Aaron Beck, um dos fundadores da terapia cognitivo-comportamental, descreve a depressão como uma distorção cognitiva que leva a pensamentos negativos persistentes sobre si mesmo, o mundo e o futuro. O Homem de Lata, nesse caso, cumpre apenas parcialmente essa descrição caracteriológica. Agora, tratando-se da melancolia, já acho que é possível encontrar um paralelo significativo com o personagem. A melancolia é uma forma mais antiga e menos comum de transtorno afetivo, que se caracteriza por um estado profundo de tristeza e desamparo, frequentemente associado a uma sensação de perda ou de incapacidade de experimentar prazer. Bingo! O desespero que assola o Homem de Lata se dá muito mais pela incapacidade de sequer experimentar um sofrimento autêntico do que o ato de experimentá-lo de fato. Não é incrível? Quer dizer, a suposta maldição deveria fazer com que ele não tivesse sentimentos, mas justamente a ausência de sentimentos pela ausência de um coração gera outro sentimento. Nesse caso, a tristeza que ele sente não é nada mais do que um sintoma dessa ausência perceptual, que o atinge tão fortemente como a depressão, mas não o desabilita. A prova desse encaixe, ao meu ver, é que o Homem de Lata poderia ter iniciado sua busca por um coração a qualquer momento, mas não havia nem mesmo a vontade de perseguir isso. E também não havia depressão. Como lenhador, a narrativa nos dá a entender que a ausência de um coração nada tinha a ver com a ausência de um propósito. Muito pelo contrário, pois os personagens o encontram justamente paralisado por conta do trabalho que tivera antes da chuva ocidá-lo. A busca pelo coração e, consequentemente, sua melancolia começa quando ele se vê incapaz de cumprir o seu propósito, tendo que refletir o que, além de cortar árvores, sua vida tem a lhe oferecer. É aqui que, ao refletir consigo mesmo, o desamparo o assola. Como ele mesmo diz, eu estava no caminho para fazer minha felicidade, e de repente percebi que estava sem coração. O fator que gera essa indagação é muito mais a inércia do que qualquer outra coisa. E o efeito disso nada tem a ver com a depressão enquanto fonte, mas sim como sintoma. Pense bem, um personagem que tem como objetivo consolidar a busca pelo coração, enquanto o símbolo representa a busca pelo sentimento, haverá de ter sentimento tão profundo antes mesmo de conquistar esse símbolo? E mesmo quando o conquista, a narrativa nos deixa clara que a melancolia aprendida nada tiver a ver com a sensação de sofrimento. O que é interessante nessa busca é que, muito pelo contrário,
Ela menospreza a felicidade sem sentido, pois de que adiantaria a um homem de lata construir o caminho para a felicidade se a felicidade que ele almeja não o torna mais preparado ou apto a sequer percebê-la? O que eu gosto é como o autor consegue ir além disso, pois ao ser indagado a revelar-lhe seus desejos, o homem de lata deixa claro que sua tristeza é justamente pela falta de sentimentos, mas que reconhece até mesmo nela um senso de valor, visto que diz: quando penso nisso, sinto vontade de chorar. Isso é muito bom para o coração. A consequência disso para a narrativa é que o homem de lata atua para o grupo como protetor, e durante a revoada das criaturas da Bruxa Má, é ele quem protege os amigos com os cortes de seu machado. A narrativa dá a entender que o senso de propósito, quando ele se preocupa com o bem-estar de seus companheiros, é o que o leva essencialmente a transformar a sua percepção de sentimentos, simbolizada justamente através do coração mecânico que o mágico lhe oferece como recompensa. Apesar desta não ser uma citação direta, ela sumariza bem o pensamento do homem de lata. Não há onde guardar o meu coração, exceto dentro de mim mesmo. O homem de lata aceita sua recompensa como encerramento da busca pelo sentimento verdadeiro, algo que é verdadeiramente seu, e somente descobre a real tristeza quando experimenta a despedida de alguém que estimava, nesse caso, a própria Dorothy. I love you all too. Goodbye, Tin Man. Oh, don't cry. You'll rust so dreadfully. Here's your oil can. Goodbye. Now I know I've got a heart, because it's breaking. A prova de que sua tristeza atual é real em comparação à que tivera até então é que, por ser dotada de propósito, ela dói mais do que a tristeza de se deparar com o vazio existencial. E é nessa luta diária que muitas das vezes podemos encontrar nossa redenção emocional, não importa o que o tempo tenha feito ou quão oco pareçamos. Desde que haja um desejo, a luta em busca de realizá-lo será gratificante.